Pai eterno, conduz ele, Senhor, assim seja. O Senhor é fiel para cumprir, em nome de Jesus, para a honra e para a glória. Amém. Hoje é meu dia especial, como podem ver, as nossas irmãs estão de preto e branco hoje significa alguma coisa. Então, eu, como gente do Senhor, estará a dirigir este culto do domingo, dia 25 de janeiro. Então, busquemos a presença do Senhor, porque o Senhor vai operar grandíssimas coisas em seu lugar. Amém. Tenhamos um bom professor. Amém.
fui confirmado, então vim para visitar. Amém. Graças a Deus. Descansamos. Graças a Deus. Deixo a igreja para se levantar e vamos saudar as nossas irmãs. Bem-vindos ao nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui é a casa do nosso Pai. Grandioso isto, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de entrar ao teu trono, Senhor, para te louvar, agradecer e glorificar o teu nome santo, o único nome, Pai da glória, diz a tua palavra, não há outro. Somente olhar para ti, ó Deus, seremos salvos. Olhar para ti pela fé, naquela cruz, onde o Senhor foi crucificado, carregando sobre si os nossos pecados, e o sangue foi derramado, limpando a cada alma que está aqui presente pela fé, que olhou para Jesus, porque ele disse: está consumado. A salvação foi consumada naquela cruz. Não há nada que o homem possa fazer sem que olhe para Cristo. Pai, obrigada, obrigada. A tua palavra diz que tu habitas no meio do louvor. Estávamos em enaltecer, glorificar e exaltar, Pai da glória, ao nosso Rei e dominador, o Rei Supremo, acima de todos os reis, aquele que está acima de tudo, aquele que contempla o cratera, Jeová. A tua palavra diz que olha para o homem como se fosse uma areia da praia. Somos tão ínfimas diante de ti, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Continua, Senhor, abençoa a tua serva. Está dirigindo este culto. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, com a bendita paz de Deus Jesus, amém. Agradecemos a Deus pela esta oportunidade, pela esta grande bênção que Deus nos concedeu no dia de hoje, para estarmos na sua presença, amém. Vou pedir aos amados irmãos que se acomodem. Hoje estou aqui com um grupo aposentado das senhoras e trago aqui para que nós juntos podemos refletir com um ponto que eu trago no dia de hoje. E o meu tema de hoje é: por que não conseguimos ler a Bíblia? Eu peço aos amados irmãos que cada um faça uma oração no seu coração e peça a Deus para que possa abrir os seus ouvidos e não dormires, para que juntos possamos refletir este ponto que eu trago hoje. Por que não conseguimos ler a palavra? Podemos ler, mas não ler devidamente como ela deve ser lida. Estamos juntos, amados irmãos? Estamos juntos? Peça a Deus para que não durmas e o inimigo não faça viajar, sair deste lugar, para que possamos estar juntos, para refletirmos este ponto. E o nosso texto é o Salmos 119 e 105, que eu observo.
Salmos 119, o versículo 105. Então, juntos, no dia de hoje, eu vou pedir a nossa irmã Cristina Alberto vai orar para nos encomendar na graça do Senhor, para que cada um de nós possamos sair com algo que hoje nós vamos refletir juntos e cada um pegue alguma coisa e depois em casa também, com os outros apontamentos que puder vai ter, vai passar, chega em casa e reflita isso. Amém. Irmã sim. Deus, nosso Pai, graças te damos nesta manhã por este privilégio que nos concedeu. Obrigado, Deus da glória, por este dia tão maravilhoso. Eis-nos aqui, Senhor, diante de ti. É chegado o momento que estamos para ouvir a tua palavra. Senhor, fala a cada um de nós nesta manhã e colocamos a tua serva, Senhor. Não queremos ouvir a ela, mas tu nela. Senhor, coloca as tuas palavras na sua boca. Em nome de Cristo Jesus, repreendemos o diabo. Amarramos as forças satânicas pelo sangue do Cordeiro. Espírito Santo, és bem-vindo no nosso meio. Obrigada, Jesus. Obrigada, Criador do céu e da terra. Nós agradecemos que tu tens feito e o que ainda vais fazer a cada um de nós. Nós sabemos que através desta oração o Senhor vai fazer grandes coisas, além daquilo que nós pensamos. Porque tu és um Deus que nada é impossível. Obrigada, Messias. Obrigada, Jesus. No nome e no sangue de Jesus, te pedimos e agradecemos. Desde já e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Como eu trago esta reflexão para juntos, podemos refletir. Por que não conseguimos ler a Bíblia? Eu creio, todos nós temos a Bíblia, não temos? Podem levantar as Bíblias? Podemos levantar as Bíblias? Outros têm no telefone, não é? Não querem pegar um livro assim, dizem que é pesado. Senão, ou os amigos vão me ver, eu vou para a igreja, depois vão me chamar de matrego. Temos a Bíblia, temos também nos telefones, mas a Bíblia é esta onde nós podemos ler e fazer as nossas anotações quando nós estivermos ali. Eu creio que todos nós temos a Bíblia e procuramos sempre comprar uma Bíblia bonita. E procuramos sempre até encapar a nossa Bíblia para ela ficar bonita. Até temos estante nas nossas casas para podermos colocar a nossa Bíblia. Muitas das vezes até nós as senhoras compramos carteiras fortes para poder meter a nossa Bíblia lá dentro. E muitas das vezes temos estantes nas nossas casas. E colocamos lá a Bíblia, colocamos os outros livros, muitos livros que estão lá. Eu trago um tema para a gente refletir juntos. Verdade, vamos ficar, já fui uma caminho, ainda caiga de podre, a cudiosa, a bebê. Podemos ter as Bíblias, procuramos até a letra grande, letra gigante, procuramos aquelas Bíblias de estudo, procuramos ter variedade de Bíblias com várias traduções nas nossas casas. Até nos alegramos quando nós compramos a Bíblia. Até você pega a Bíblia e diz, já tem uma boa Bíblia. Como eu, não posso me desprender desta Bíblia. Ela já está cansada, mas não consigo me desprender dela. Mas veio o ponto principal. Tu podes ter a Bíblia assim. Mas quando você decide fazer isto, viram o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Abri o quê? A Bíblia.
bonita, com concordância com outras coisas, né? E arrumas muito bem. Mas o problema começa quando você faz o quê? Abre. Quando tu vais comprar a Bíblia, estás com sono. Até abres bem os olhos para poder ver. A linguagem está lá. Se é João Ferreira da Almeida, procura ela e essa menina que eu gosto. Quando eu outras versões, mas parece que quando eu escrevo aqui, não vou ler, parece que é aquela que eu estou habituada a ler. Estás com muita força, com muito vigor, até procuras dinheiro para comprar. Mas o problema, meus amados irmãos, é quando a gente faz isto. Abrimos a Bíblia. Aí começa a ver o quê? O sonho. Vocês não é? Não há distração? Eu disse, amados irmãos, eu estou a trazer um tema para nós podermos refletir. Eu não quero que ninguém diga. Eu quero que me respondam. E acima de irmãos, é uma aula participativa que eu estou dando hoje. E quando nós vamos participar, não os pedagogos, senão vão me eliminar. Mas eu estou dando uma aula participativa hoje. Para que cada um de nós não possamos dormir e refletir. Realmente é algo que acontece. Não dá para saber que jogo, não dá para saber que jogo não está inteira. Porque não é que está inteira. Mas nós podemos refletir. Quando tu abres a Bíblia, aí vem já o problema. Porque aí já entra os desafios e as lutas que nos faz para que a gente não leia a Bíblia. Vem o quê? O sonho. Vem, começa a ver a estação, começa a ver os pensamentos. Você começa a abrir, começa a ver. Depois vê o pensamento, você fecha. Depois vai, pulas, vai para o outro lado, abre, depois fecha. Depois vem o sonho, e leva. Isso é teórico. Depois de passar o sonho, abre no coração. Abre de Deus. Mas por que tudo isso acontece, meus amados irmãos? Porque quando tu lês um livro qualquer, você não tem sono. Você quer ler, quer conhecer a história, e pode ser a conclusão, o fim daquela história. O que aconteceu com o cenário daquela história toda, o que aconteceu? Você tem que ficar confuso para ler. Mas quando vamos pegar a Bíblia para ler, a quem consegue ter a graça de Deus? A quem não consegue, você não busca. Porque, amados irmãos, por que nós não conseguimos, amados irmãos, pegar assim, podemos pegar? Não tem problema. Não tem nenhum problema. O inimigo até não faz nada, não tem problema consigo. Mas desde o momento que você decide dizer que eu quero abrir a Bíblia, e abres e começas a ler, então ele vem, ele acaba. Por que, amados irmãos? Porque diz a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 105, diz que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Porque esta palavra aqui, ela vai te iluminar, ela vai te despertar, ela vai te dar uma direção, vai te saber como deves caminhar, ela vai te alimentar. Ela, porque a palavra de Deus, ela é uma arma. Tu vais saber como se defender quando tu és atacado pelas ciladas do diabo. Porque a palavra de Deus diz que a nossa vida não é. Então, é por isso que temos essas lutas, porque o inimigo não quer que nós descobramos a verdade. Ele não quer que a gente possa se alimentar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, amados irmãos, ele é alimento para a minha alma. Ele é alimento para a tua alma. Então, o inimigo sempre falar de tudo para impedir
Porque a palavra de Deus, ela tem que alimentar o nosso espírito. E amados irmãos, isso tudo acontece porque é uma guerra. Não pensa, irmãos, que é uma preguiça que você está tendo naquele momento só desnecessária, não. Isso diz que é uma guerra espiritual contra a palavra. O Efésios capítulo 6, versículo 12, o que ele diz? Porque não temos que lutar contra a carne, nem o sangue, nem os principados, nem as potestades, nem os príncipes. Mas sim contra os principados e as potestades e os principados das trevas. Pode pôr na tela para não falharmos. 6 12. Já está. Porque não temos que lutar contra a carne, nem o sangue, mas sim a luta que nós travamos é essa. Então, sabemos, irmãos, que não é uma preguiça normal, é uma preguiça que tem a ver com uma luta espiritual que você está travando. E para tu poderes vencer, não é com a carne, mas é com o Espírito Santo. Porque ele sabe que tu, se leres a palavra, vais ficar o quê? Liberto. Ele vai transformar a tua vida. A palavra vai fortalecer-te para que sejas forte. Porque tu vais ter os conhecimentos que estão aqui na palavra. Até amanhã já está com Johnson bebendo. Mas logo Johnson, ao ajudar já colocou na Johnson, botar com uma mativa. E a mativa não, botar com uma bebendo. Dá uma contra ele, fica com ele. Aí não contra ninguém. Mas não contra ninguém, ele é o filho. Nem Tiago, Jones, a Bíblia, não cuidar do Jones, ou é quer. Não cuidar quer, ou é quer. A mulher quer nada, aí não quer nada. E ele quer nada, tem um mundo de tribulão, não quer querer. Não cuidar, não quer aí, não cuidar, sabe? Ninguém vai se deixar cadeira, não sei. Aí eu apontei, cadeira. Isso não acontece comigo. Aí eu esqueci. Mas graças a Deus que eu apontei. Mas o importante depois de eu apontar, eu tenho que visitar os apontamentos que eu fiz. Porque não basta eu apontar, porque o inimigo vai me deixar você apontar. Mas vai fazer com que você não visite os apontamentos que você apontou na igreja. E quando tu apontas e vais visitar os apontamentos, e tu dizes, Senhor, fala comigo. Amém, amados irmãos? Assim como eu disse, amados irmãos, não vamos pensar que a nossa preguiça ou o nosso desânimo de ter a palavra é uma coisa simples, não é simples, é uma guerra. E tu tens que trabalhar nessa guerra. Amém, amados irmãos? Então, também podemos ver, é o ponto número 2 deste livro. A carne sempre ela vai resistir ao espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o que é que diz? Os que gostam da palavra, o primeiro ponto, eu disse, porque é uma guerra espiritual contra a palavra. Em Efésios capítulo 6, versículo 15. O segundo ponto é porque a carne sempre vai resistir ao espírito. É o Gálatas capítulo 5, versículo 17. O que é que diz a palavra? Vamos ler todos na tela. Irmão, vamos ler a alma. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o
irmãos, se nós preferirmos a carne sempre vai preferir aquilo que não alimenta a alma. E o que é que nós temos visto nos tempos de hoje? Eu também estou aqui. O que é que a carne precisa? As redes sociais. Não é o maior tempo que nós passamos nele? Vamos falar a verdade. As redes sociais não é o lugar onde passamos mais tempo. E a Bíblia? Quanto tempo você passa abrindo a Bíblia e lendo? É igual ao tempo que você tem nas redes sociais? São os entendimentos que fazem com que a gente não leia a Bíblia. As redes sociais, os entretenimentos que muitas das vezes nós assistimos. Se eu parar aqui agora, obviamente, que a irmã Teresa já está demorada, está complicada, eu tenho muitos assuntos a tratar. Mas se eu disser assim, agora, irmãos, adentraram a equipa da ação social, vai começar a discutir o fresco, o sumo, massagem, nós já vamos tentar começar ali. E até já nem vamos pensar nas atividades que nós temos, outras, essas que temos que fazer quando já saímos da igreja. Depois vamos dizer, a pressa nunca cai. Mas se eu continuar com a palavra aqui, hoje vão começar a dormir, hoje vão começar a ter, hoje vão sair, ou porque já disse, eu tenho um programa. E não, muitas das vezes a nossa carne, ela quer esses entretenimentos que não alimentam a nossa alma. São os tais arrependimentos, muitas das vezes, que nós não conseguimos ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: isso é uma guerra, não é uma coisa simples. Vencer a sua vida de qualquer maneira. É uma batalha que você tem que enfrentar ao inimigo para você conseguir meditar na palavra de Deus. Então, a carne sempre, ela vai preferir essas coisas todas, as redes sociais, as conversas que muitas das vezes nós temos. Muitas das vezes, quando tu encontras com uma irmã, tu saúdas a tua irmã, te pergunta como é que ela está, como é que vai, oraste, vamos orar juntas, irmã, aquela palavra, aquela mensagem, naquele dia que o pastor pregou, como é que ficou, que me dificuldade, me abençoou, eu estava com uma questão que eu não tinha resposta, mas naquele dia eu fui. A mensagem foi uma resposta para mim. Será que as nossas conversas são essas? Ou são outras? Irmã, como é que é? Como é que é? Como é que é? São tantas conversas banais, tantas conversas que não edificam, que muitas das vezes nós nos reunimos e fazemos conversas que não edificam ninguém. Até se for uma conversa que não edifica ninguém, que estão a ferir alguém, quando chega alguém, vai falar do lugar. Os colegas falam, aí anda ferir, porque o nosso coração é perverso, não é perverso. Então, são essas coisas que muitas das vezes, meus irmãos, que nós temos que renunciar. A palavra de Deus diz que para nós conseguirmos ler a palavra de Deus, temos que renunciar a essas coisas todas, que não é fácil. Precisa de um jejum, de uma oração para poder vencer, para que tu tenhas o prazer de ler a palavra de Deus. Então diz a palavra de Deus diz que nós devemos renunciar, porque nunca a tua carne vai desejar as coisas espirituais. Estamos juntos? Estamos juntos? Estamos a olhar para quê? Porque a nossa carne está desejando o quê? Olhar para aquelas coisas. Mas vamos ouvir o Espírito Santo. A carne nunca vai desejar ouvir as coisas espirituais. Vai querer sempre satisfazer-se com as coisas da carne. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, de 10 até 20, diz que no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Senhor.
Então ele começa a detalhar todas as coisas que nós devemos nos revestir delas para que consigamos vencer as estruturas ciladas do dia. Amém. Diz a palavra de Deus que se nós quisermos viver segundo a carne, nunca teremos prazer na palavra de Deus. Então, que cada um faça esse exame de consciência. Se não tens prazer na palavra de Deus, alguma coisa, há uma luta que tu tens que trabalhar, há uma renúncia que tu tens que fazer. Mas aquele que decide confiar, crucificar a carne, desejar, meditar na palavra, a presença de Deus está ali. Isso tudo depende de mim e depende de si. Deus já preparou, Jesus preparou tudo para nós. Jesus, eu contei dito, Jesus já nos facilitou a vida. Nos facilitou a vida. E eu até penso por mim mesma. Eu, se não fosse Cristo, não sei o que seria da minha vida. Mas Cristo sacrificou a minha vida. E Ele quer somente que eu faça bem. Não dar os passos e andar e caminhar na direção dele. E a direção dele, Ele já preparou. Está escrito na palavra de Deus. Então, amanhã, minhas amadas irmãs, com aquilo que nós temos e aquilo que nós temos. O terceiro ponto é meu computador. O terceiro ponto, muitas das vezes, amados irmãos, nós não queremos ter a Bíblia, queremos as respostas daqui para aqui. E a Bíblia não é assim. Muitas das vezes, e a palavra de Deus em João, capítulo 5, versículo 39, o que diz? No livro de João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós que dais nelas a vida eterna, e são elas que de mim. Muitas das vezes nós queremos fazer com que a Bíblia seja um livro que você, quando pensa em alguma coisa, logo se realize a coisa. Se eu estou doente, quando chego na igreja, eu tenho que não estar doente. Se eu tenho um problema, não, quando eu chegar na igreja, eu quando não cabelo, a minha boca, tudo já tem que estar resolvido. Eu chegar na casa, se eu não estou com fome, chegar na manhã, minha comida está feita, está na mesa. É o ser humano isso que quer essas coisas. Porque nós queremos as coisas fáceis. Queremos as coisas já prontas. Não queremos o sacrifício, não queremos um relacionamento. A palavra de Deus diz que para nós temos que ter um relacionamento para entendermos as sagradas escrituras, aquilo que está escrito na Bíblia. Nós não podemos ser pessoas que pensamos que as coisas se resolvem só assim. Não abrir e fechar olhos. Precisa do sacrifício. Queremos as coisas simples. Eu tenho um problema. Quero que o meu problema seja resolvido. Mas o que tu fazes para que o teu problema seja resolvido? Estás com fome? Sim. Ora, mas o que tu fazes para solucionar a fome que tu tens? Estou numa situação complicada. Sim, mas o que tu fazes para que tu saias dessa situação? Porque nós temos para nós examinar as escrituras e vós que vais ter nelas a vida. Devemos examinar as escrituras. Não busca a Deus por necessidade. Porque se buscasse a Deus por uma necessidade, vai ser daquelas pessoas que tu, quando entra na igreja, quer que as coisas se resolvam. Quando não se resolvem, você volta para casa. Já? Senhor, não vai levar com alguém. Quem está com problemas? A Bíblia diz: vinde a mim todos estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diz a palavra de Deus. Então não vai isso. Onde é? Me deixa que eu vou casa tal. Não deixa que me sai dessa forma, não altar, na glória. Viva conforme está escrito na palavra de Deus.
necessidades físicas, essas necessidades materiais que nós muitas das vezes queremos, esquecemos de ter um compromisso com Deus. Amém. O quarto ponto diz que a falta de prioridade. A palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 36, que diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Para que nós consigamos ler a Bíblia, devemos ter prioridade na nossa vida. E a prioridade é de ler a Bíblia. Diz que procura um tempo, é uma luta, procura um tempo em que você tem que pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Como começar a ler a Bíblia? Como fazer isso, mas irmãos, não entram nesse assunto. Porque cada um tem um conforme, a revelação é dada aos filhos de Mateus, do Novo Testamento. Mas o importante, meu irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Procure um tempo, tire um tempo, dê prioridade ao tempo para poder ler a palavra de Deus. Se você deixar de ler a Bíblia, quando der, quase não acontece nada. Ele nunca vai dar. Só me entender mais ou menos. Se tu quiseres ler a Bíblia, quando der, eu vou te hipoteca. Tinha que dar uma hipoteca. Vamos ficar hipoteca. Vamos acontecer. Jonza. Vamos ficar. Jonza. O Eter. O Jonza. Está fazendo a nossa cara. Chico e Chico um pouco na Bíblia. Resistir ao diabo e ele fugirá. Procure um tempo, um horário fixo, que o tempo de Deus põe um alarme, e depois come, você sabe que esse é o tempo de fazer o quê? Como quando hoje os atletas, não é? Os que fazem exercício, quando é tempo de abordagem, tem um alarme, e quando é para essas coisas, acordam rapidamente, quando é para ter um alarme para beber água, já sabe que é a minha hora de beber água, o alarme tocou, já está para beber água. Quando a alarme tocou, é hora de comer alguma coisa. Está procurando alguma coisa para comer. Porque está a cumprir, está a obedecer as horas que ele fixou para fazer o resultado daquilo que vai fazer bem ao seu corpo. Assim nós também podemos fazer essas coisas para que faça bem, para que faça bem o nosso espírito e a nossa alma. Porque a nossa alma, ela come a palavra de Deus. O nosso espírito, ela come a palavra de Deus. Amém. O quinto ponto, muitas das vezes nós queremos ler a Bíblia sem pedir a revelação ao Espírito Santo. Queremos abrir e ler. No quarto, queremos ler a Bíblia sem pedir a revelação do Espírito. Muitas das vezes nós abrimos a Bíblia assim e lemos sem orar. Tem um adversário perto de ti. Esse adversário vai traduzir naquela palavra, naquilo que te beneficia a você. É por isso que hoje em dia, há muitas seitas. Porque essa pessoa abriu a palavra sem a unção do Espírito Santo. Ele olhou, ele procurou aquilo que te beneficia, aquilo que vai tirar proveito dele. Ele sai e o diabo até lhe dá poderes. E vai abrir uma seita, uma dominação com aquele, põe um nome lá. Mas se nós meditarmos a palavra e buscarmos o Espírito Santo dele nos revelar, ele vai nos revelar os grandes segredos para nós termos entendimento com Deus. Amém. Diz assim: se nós também não orarmos, a leitura fica vazia, fica sem nenhuma força, fica sem nenhuma ação. Parece que o calor de hoje está jogado sobre nós. Vamos jogar sobre. Na água para se bater. Professor Joseph, como é que é os alunos hoje? Os alunos hoje aqui. Estão com sono. Será que a minha voz os dá sono?
leitura fica ela vazia, fica sem poder. Mas se nós orarmos com o Espírito Santo, a palavra diz assim, ela ganha poder. Porque antes de nós abrirmos a palavra de Deus, devemos orar, devemos dizer ao Espírito Santo, fala comigo. Estamos juntos? Estamos a apanhar os pontos. Eu disse, é uma aula hoje, para refletirmos juntos. Quando tu não conseguires abrir a Bíblia, fica já sabendo que estás a travar uma luta. Basta você não conseguir abrir a Bíblia, estás a travar uma luta. E essa luta deve ser vencida. E o vencer é negar aquilo que está dizendo, não faça aquilo que vem. E fazer aquilo que sempre estou uma lei, você tem que ler. Se ele vai comigo, depois vai dizer, depois não vai comigo, de contraria, tu vais vencer. Mas pedindo o Espírito Santo, há um corinho que a gente canta que diz assim: leia a Bíblia, faça oração. Para muita pouco. Oração, faça oração. Leia a Bíblia, faça oração. Se quiseres crescer. Leia a Bíblia, faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia, faça oração. Se quiseres crescer, se quiseres crescer, se quiseres crescer, leia a Bíblia, faça oração. Se quiseres crescer, queres crescer? Leia, faça oração. Amém, irmãos? Então, amados irmãos, é assim que eu trazia esses pontos e dizer que, amados irmãos, a Bíblia não é um livro qualquer, é um livro de poder, é um livro de unção. A palavra é para Deus, a palavra é Jesus. E diz a palavra, nós devemos ir se nós vivermos segundo o que diz que está. Mas se nós contrariarmos a palavra e não vivermos, nós não seremos dignos. Ainda estaremos sob o jugo de Satanás na escravidão. Mas nós já fomos libertos, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Mas quando você vence a resistência, vai crescer. Se você vencer, resistir a essa resistência que muitas das vezes acontece na tua vida, tu vais crescer. Quando você lê a Bíblia e guarda no teu coração, pelo tesouro que nós temos, o ministro quando está aqui, consegue ver tudo, começa a ver a distração das crianças, quando lembra aqui, essas crianças têm sido delas, onde que devem ficar, não são distrair as pessoas. Diz que quando você lê a Bíblia e guarda no teu coração, porque sempre o tesouro que você tem, as joias que você tem, aquilo que você tem de verdadeiro, que é precioso, guardas num lugar qualquer. Aquilo que tu tens de precioso, guardas aonde? Num lugar seguro. Então vamos guardar a palavra de Deus nos nossos corações. E praticar a palavra de Deus, quando nós estivermos meditando, examinando-a e não se apartar dela. E praticar aquilo que a palavra de Deus diz. O João 6,48 diz que Jesus é o pão da vida. Então, se a palavra de Deus não é um livro qualquer, é um livro dos alimentos, e Jesus diz que Ele é o pão da vida. Então, se nós queremos o pão, queremos saciar a nossa alma, o que é que devemos fazer? Vamos ler a palavra de Deus. Amém. Estamos aqui, eu sei que esta mensagem é mesmo a mim mesmo, quando Deus me deu, a minha pude ter. A primeira pessoa que foi chamada a atenção, referencial, muita coisa que aconteceu
queres crescer, ora, leia a palavra de Deus. Tenha comunhão com os irmãos. São coisas que combinam um com o outro. Não é uma coisa que tu deves dizer, Deus, eu tenho isto. É como o fruto do Espírito Santo. Não são frutos, é fruto. Mas esse fruto tem amor, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não pode dizer que eu só tenho amor e não tens a temperança. Se não tens a temperança, não tens o fruto na tua vida. Está falando. Porque Jesus, quando faz as coisas, faz por completo. Ele não faz nas metades, ele faz na totalidade. Muitas das vezes nós não sabemos que temos um pé no mundo e temos um pé na igreja. Muitas das vezes, como eu disse, a carne nunca vai desejar as coisas espirituais. Sempre vai te levar na tendência das coisas da carne, estás mais ocupada nas coisas da carne do que nas coisas do espírito. Porque ele sabe que tu és uma potência, és uma força que Deus te deu. Quando tu dobras os teus joelhos e ora, você morrer. Não somente para ti, mas para as gerações futuras que irão surgir de você. E você vai estar diante de Deus para orar para os teus filhos, para os netos, para os bisnetos, assim sucessivamente até a quarta geração. Mas isso tudo depende de ti, como tu estás encarando esta caminhada da fé. Tu é que deves decidir. Se queres o bem, decida, renuncia. Os prazeres, aquilo que muitas das vezes nos ocupa muito tempo. Amados irmãos, não somos irmãos. Vamos procurar viver uma vida plena de comunhão com Deus. Porque é para lá onde nós vamos, onde tem a comunhão, plena comunhão. Vamos dizer, como diz a palavra de Deus. Então, eu quero fazer um apelo. Está aqui o apelo, pela primeira vez, ouviu? E se eu quiser crescer, eu tenho que ler a palavra. E para tu ler essa palavra, tem que dar o primeiro passo da fé, é que aceitar o Senhor Jesus. E isso, aceitar o Senhor Jesus, é algo que nós fazemos publicamente. Em que levantas a tua mão e diz que eu quero aceitar o Senhor Jesus. E naquele momento, é um processo espiritual que acontece no ser humano. Quando a pessoa faz essa decisão de verdade, sincera, quando ele aceita o Senhor Jesus, diz que há uma ligação entre você que aceita e o Pai. Então, ele vem ao Pai, ele vem à verdade e vive em você. Então, eu quero perguntar se está aqui alguém, depois de ter ouvido esta palavra, que ele tem que renunciar muitas coisas para que a vontade de Deus faça-se na sua vida, para que ele consiga ler a palavra de Deus. Há coisas que temos que renunciar. Também, se estás aqui, pode levantar a tua mão e aceitar o Senhor Jesus. Está alguém aqui que quer aceitar o Senhor Jesus? Pode levantar a sua mão. Outro apelo que eu vou fazer, perguntando aos irmãos que estamos aqui, que já somos crentes, ministramos, somos membros que pertencemos à igreja local e somos membros também da igreja universal, aqueles que ainda não foram batizados, que pertencem ao conjunto da igreja universal, onde está composto por todos os salvos. O apelo que eu vou fazer é este: você quer vencer a guerra? Queres vencer? Queres fazer uma renúncia? Queres voltar a ter o prazer de ler a palavra de Deus? Levanta a sua mão no teu lugar onde tu estás. Levanta a tua mão. Se queres sentir o prazer de ler a palavra, de ser uma pessoa que esteja cheia da presença de Deus, e que dá
Jesus, te agradecemos, desde já e para sempre, com ações de graças. Amém. Essa palavra de Deus, na verdade, que nos liberta. Amados irmãos, a verdade é que nos liberta. Se nós ocultarmos certas coisas, nós estaremos libertos. Mas quando nós falamos a verdade, Jesus nos liberta. Que Deus possa abençoar a sua amada igreja, esta reflexão, esta meditação que eu trouxe no dia de hoje. Por que nós não conseguimos ler a palavra de Deus? Sabe, é uma guerra. É uma guerra. E nessa guerra, devemos denunciar certas coisas que a carne está desejando, porque a carne nunca vai desejar as coisas do Espírito. Ela sempre vai se inclinar para as coisas da carne. Então tem que haver uma denúncia em você, pronunciar certas coisas que nós praticamos e faz com que nós meditemos na palavra de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a amada igreja. Amém. Em nome de Jesus.